Eles eram agentes dos estados, né? Agentes das colônias, em busca de construir um inventário. E aí não, a gente não está mais falando sobre descrições profundas, mas era um inventário, né? Um documento, né? Um documento de relatorial discriminando todas as práticas, todas as estratégicas, todas as lógicas, os pensamentos, né, os ideais do inimigo, né, do inimigo a ser destruído, do inimigo da colônia, né, ou daquele a ser ou a ser exterminado ou a ser convertido. Né, geralmente não nessa ordem, né? Primeiro tenta converter, se não consegue converter, extermina. E os antropólogos foram lá conscientemente, né, e a gente está falando bem especificamente de alguns, né, Radcliffe Brown, inclusive Malinowski, em menor medida, mas no começo, Boas, Evans Pritchard, e que depois fizeram reflexões sobre isso, mas foram enviados às colônias para fazer isso, para fazer esse grande inventário de quem é o inimigo e como podemos dominá-lo melhor. Então, e muito se criticou isso depois, nos pós-modernos, e hoje, com os pós-coloniais, os decoloniais continuam se criticando, mas a maneira como a gente continua produzindo conhecimento, por mais que seja a mais desenraizada e desconstruída possível na sua reflexão, e a gente faz longos capítulos metodológicos para refletir e se autocriticar e criticar a antropologia, só que lá nos capítulos descritivos a gente entrega o jogo, né? Ou seja, entrega todas as informações que vão ser tomadas como verdade porque foram produzidas sobre um regime de verdade legitimado e legítimo, ou seja, assinado embaixo pela instituição, de que aquela série de informações são relevantes, têm um estatuto de verdade e que podem ser utilizados tanto pelo Estado, quanto pela mídia, quanto pela sociedade ao seu bel prazer, e vão ser tomados como verdade. Então, isso é um perigo tremendo, quando a gente está falando sobre populações extremamente vulneráveis, que são atingidas e massacradas e violentadas sistematicamente, tanto pelo governo quanto por outros setores da sociedade, que vão utilizar aquela informação e vão utilizar aquela informação de vou estudar o inimigo, né? Vou saber, vou descobrir como inimigo. E aí a sua tese, a sua dissertação está pública, né? Não é nenhuma questão de estar usando ela de forma oficial. Ela está pública, você pode usar da maneira que. Então, vejam a responsabilidade de estar produzindo esse tipo de informação, e aí não importa quanto se faça de reflexão, não, mas isso é literatura, isso é arte, não, a gente sabe que, na verdade, isso é só um ponto de vista, é o nosso ponto de vista enquanto antropólogos, que não tem, na verdade, grande valor, tem um imenso valor. E as pessoas não estão nem um pouco interessadas nessa reflexão, estão interessadas no conteúdo descritivo, dizendo lá, olha, os Guarani fazem isso, isso e isso, eles pensam assim, assim, assado. Eles de manhã eles fazem isso, de tarde eles fazem isso, eles andam nessa e nessa região, eles têm parentes nessa e nessa religião, região, né? Conseguiram ser sistematicamente doutrinados pelos os jesuítas, assim, assim, assado, desse com esse argumento, dessa e dessa forma, né? Entregando, por exemplo, para os novos evangélicos todos os caminhos já, né, em direção à doutrinação, né? Aí a evangelização, por exemplo, né? Estamos falando só sobre os evangélicos, é uma coisa mais de boa. Quando a gente vai falar em relação ao Estado, o que o Estado tem feito, bom, aí a gente vai pegar pesado, né? A gente pega em questões que são referentes à morte, né, mesmo das pessoas, né, morte, a miséria, a pobreza extrema, né? Então, vejam como o assunto fica sério, né? O Ingold lá de Aberdeen falando, né, que ele de lá na Europa, tratando lá sobre as populações lá, os caçadores lá dele, que já tem o amparo
né, da Europa, que já tem uma série de políticas étnicas de amparo há muito mais tempo, é uma coisa. A gente está falando aqui no contexto brasileiro, é isso que os pós-coloniais, né, os estudos culturais também, os decoloniais estão falando, é isso. A gente não pode produzir uma teoria desvinculada do seu contexto político histórico. A gente está fazendo teoria e está tratando esses assuntos aqui. É sobre os Guarani que estão aqui do lado, é sobre os Caingangue que estão aqui do lado, é sobre o Quilombo que está aqui do lado. Que tem uma história totalmente diferente, que tem consequências totalmente diferentes do conhecimento que a gente vai produzir sobre eles. Né? E, inclusive, quando nós somos os agentes do Estado, indo lá, porque como pesquisadores de uma universidade federal ou de qualquer outra universidade, a gente é agente, e eles nos consideram, muitas vezes, como agentes do Estado, né, como figuras oficiais do Estado que estão indo lá retirar informações. Né? Então, isso se agrava a um nível estratosférico, né? E transforma a relação de uma maneira que a gente, inclusive, às vezes não tem volta. Né? E por isso que a discussão do Ingold é super interessante. Né? Esse chega de etnografia é romper com essas formas de relação, que é uma relação viciada, é uma relação que continua objetificando, né, e continua sujeitando pessoas a se transformarem nesse objeto a ser descrito. Né? Então, é possível outras formas de relação. Né? E muitas coisas, inclusive, podem ser feitas de maneira experimental. Muito já foi feito, por exemplo, já foi pensado de que, ok, você pode fazer sua pesquisa, você vai lá enquanto indivíduo e mergulha, faz toda, né, aquele exercício de transcendência, de deslocamento, de ponto de vista, e que no final você vai escrever, mas vai escrever coletivamente. Vai ser um texto ao máximo polifônico. Não é eu falando do meu ponto de vista, é um texto polifônico, muitas vozes, e um texto assinado por essas muitas vozes. Não é mais um meu texto, é um texto escrito a muitas e muitas mãos, né, por exemplo, e produzir isso como trabalho acadêmico, como uma dissertação, como uma tese, por exemplo. Então tem várias possibilidades de resolver, só que, claro, todas elas esbarram na instituição.